Boa noite, gente. Todos bem-vindos aqui ao Filosofia de Primeira. Dando início a essa série com vocês aqui, meus inscritos, nessa série, nessa escola que eu chamo de Metanoia, a partir desse tema chamado pós-modernidade. Como eu comentei ontem. E o que seria essa pós-modernidade? Para entendermos pós-modernidade, temos que entender o que vem antes. O que é modernidade? Vamos lá para dar uma dentro a vocês. A percepção de tempo, ou de forma cronológica, às vezes é um pouco diferente, às vezes nas mais diversas áreas, né? Para a história é percebido de uma forma, para a sociologia de outra forma, para a filosofia de outra forma, para a antropologia de uma outra forma, na própria ciência também de outra forma, e assim sucessivamente. E o que é modernidade? Modernidade é lá do tempo sempre que você estudou segundo grau ou no antigo ginásio, no meu tempo era antigo ginásio, né? Que são os adventos do século XVIII, né? Nós chamamos de Era da Razão. E o interessante é que ali começa o quê? Com as revoluções. A palavra revolução é um grande carro-chefe, eu posso assim dizer, durante esse período do século XVIII. Né? Revolução Industrial, Revolução Francesa, e um pouco antes, Revolução Gloriosa. Eu queria vir se revolucionar, um novo fazer. Se a gente pensar assim, de um ponto de vista, o que seria uma revolução? Uma nova forma, uma mudança. Né? A partir dos novos estados nacionais na Europa, a unificação ali dos estados italianos, um novo império alemão ali do século XIX, a grande explosão demográfica na Europa, o processo de urbanização da Europa, o surgimento do cenário fabril. Se a gente pensar assim em termos de modernidade, qual que é o grande cerne da modernidade a partir do século XVIII e XIX? Com a criação da máquina a vapor. A ideia da mecanização da manufatura. O que isso significa? Significa que o artesão, aquilo que era feito de forma artesanal, ele passa a perder esse monopólio, né? Todo esse processo. Depois a gente vai ver que vem os chamados modos de produção lá. Depois você vai entender da esteira, do modo taylorista, fordista, toyotista, mais à frente. Mas o que seria pós-modernidade? Lendo aqui o texto, eu trago um pensamento de um autor bastante pós-moderno, chamado Zygmunt Bauman, que diz: em tempos líquidos nada é para durar. E o que significa? A fluidez da pós-modernidade. E o que esse termo diz a você ou a mim, aqui de forma bastante pedagógica? Pós-modernidade, eu vou ler aqui para você o texto. Termo usado para designar todas as sociedades advindas e desenvolvidas das chamadas revoluções sociais e políticas. Sociais, ali que seria a ideia da Revolução Industrial, as políticas ali, a Revolução Francesa, que que se inspirou na chamada Revolução Gloriosa, que foi de 1689 também,
100 anos depois acontece a Revolução Francesa. O que é essa Revolução Gloriosa que as pessoas, que você já viu algum tempo na escola? Era o fim do absolutismo na Inglaterra. Hoje inaugura o que eles têm lá, chamado parlamentarismo constitucional, ou seja, o rei perde poder, ele é um chefe de Estado, ele representa a nação, o Reino Unido, como você viu lá, você viu os meses aí que morreu a rainha, o filho dela vai ser coroado rei, então ele tem todo um simbolismo, um protocolo, né? Então ele não, o rei ele reina, mas não governa, porque a parte disso ficou para uma outra pessoa fazer, que era o chefe de governo, geralmente vem dos partidos políticos, mas isso já é uma outra questão lá. Então, essas chamadas revoluções sociais e políticas industrial na Inglaterra, 1750, a máquina de vapor, as revoluções políticas francesa, paralelamente ao início do século XXI, do século XVI, desculpe, vem as chamadas revoluções científicas, ou seja, aquilo que chamamos, eu já falei aqui no canal, a copernicana de tempo e espaço, a darwiniana de evolução das espécies e a freudiana do inconsciente. E além do positivismo social e jurídico que predominava na Europa a partir do século XIX e início também do século XX, passando pelas fases do capitalismo ali, comercial, industrial, financeiro, e agora temos o chamado capitalismo informático. Mas esse informático é o que eu falo lá, que nós deixamos de ser um capitalismo laissez-faire e passamos a ser um capitalismo stakeholders, partes interessadas. E as fases da Revolução Industrial, que começou pela mecanização, depois vem o século XVIII com a produção, a expansão da Europa e toda a parte ali de crescimento das cidades, desenvolvimento das cidades a partir daí dos rios, dos portos e das linhas ferroviárias ali, que começam a construir bastante ferrovias na Europa. Chegamos no século XX com a era digital, tornando mais rápido. E estamos entrando aí no chamada Revolução Industrial 4.0, que você já viu falar na mídia, que era da inovação e da automação, a inteligência artificial. Então essa seria a pós-modernidade. Dando continuidade ao texto, assim, a partir do século XX, com o apogeu da industrialização, nas suas primeiras décadas até 1930, onde o capital acabou sofrendo uma grande crise em termos exponenciais, o que causou escassez de alimentos, emprego, principalmente nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, né? Levando o cidadão comum americano à pobreza. Isso também impactou o Brasil diretamente como exportador de café, o que era o principal produto de sua agroindústria, que levou a cabo a primeira República Brasileira, onde ainda trazia as elites burguesas e os resquícios do antigo império, o que trouxe ao poder Getúlio Vargas, onde um país passou de um processo de industrialização mais intensa até as décadas de 1960, com forte incentivo à indústria nacional, investimento estrangeiro, e já pela metade do século XX, 1950, o mundo imergido em disputas ideológicas e econômicas, o avanço da ciência, a conquista do espaço pelo homem moderno. Parando aqui, né? Você viu que a partir do século XX, que começa ali as grandes guerras, o Brasil ali passando por grandes transformações políticas e sociais, que chamam de Primeira República Brasileira, que trazia ainda a elite dominante do império, a aristocracia ainda
dos barões do café. Por isso vem a ideia, a expressão barões do café, porque eles assumiram esse papel de poder na república, de uma república oligárquica, a chamada café com leite, ali em São Paulo e Minas Gerais, onde eles revezavam quem entrava e quem saía. A partir de 1930, que o Brasil ainda era um país agroindustrial, ainda artesanal, e a partir de 1930 começa uma forte campanha para uma melhor industrialização do país, para que o Brasil possa competir lá fora, ainda que não estava ainda num tempo de globalização, mas desde aquela época que começou já, até 1950, 60, que vem depois do que vem a Siderurgia Nacional, que foi lá um tratado do presidente da época, Getúlio Vargas, para lutar na guerra com os alemães. Ele faz esse tratado com os americanos. A partir da década de 50 e 60, com a vinda das montadoras de carro ao Brasil, porque até os carros o Brasil importava, não tinha ainda uma indústria de fato pesada e uma indústria que pudesse servir ao mercado interno de consumo. Sabemos que, principalmente de quem tinha poder aquisitivo maior, né? Até mesmo em 50, depois daquela, começa a haver a chamada Guerra Fria lá, a disputa pelo espaço sideral, e assim por diante, né? Dando continuidade ao texto, muitas transformações políticas e tecnológicas ocorreram nesse período com o advento da internet, e as cidades se tornaram mais conectadas. É o pathos, eu coloquei pathos, a palavra pathos é paixão. O pathos da era moderna é a ideia aí da fácil conexão com o mundo. Ou seja, ela conectados com pathos da era digital, que acabou com as distâncias, ou seja, tornou-se tudo mais perto, né? A tecnocracia tomou o seu lugar de destaque na política, na cultura, na ciência. As fronteiras físicas deram lugar às novas demarcações tecnológicas, e as novas sociedades culturais se tornaram mais pautadas nos chamados direitos humanos, nas questões dos movimentos sociais. Na indústria tecnológica de massa, a ideia de que o homem se tornaria o apêndice da máquina nunca foi tão atual como vivemos hoje. A natureza humana contrasta com a capacidade de interação das máquinas. A questão entre a ciência e a tecnologia, os sujeitos, a virtualidade das relações humanas, ou a conexão da realidade. Hoje seria uma questão de nível de dependência tecnológica entre homens e suas máquinas, criadas e desenvolvidas. Esses são os novos fenômenos sociais e tecnológicos que ainda carecem de novas respostas a serem formuladas. Então, aqui terminou o texto com vocês aqui, e vamos aqui comentando, né? Com a ideia desse século XX, que nasce aí, vem a corrida espacial. Isso alavancou bastante tecnologia, principalmente de comunicação. Os meios de massa, que nós chamamos rádio, TV, eles passam a perder um certo monopólio com a advinda aí das redes sociais, né? Nós somos sociedades de rede, teia de relações, como diz a Hannah Arendt no termo dela, no conceito que ela fala, ou seja, e passamos a usufruir da tecnologia, dessa pós-modernidade, a ponto de criarmos um outro tipo de problema, que é a nossa dependência tecnológica hoje, que já é assunto já praticamente da própria
medicina, da própria é uma questão até de saúde pública, né? Com o nível de dependência tecnológica. Não só aqui no Brasil, em alguns lugares no mundo, por exemplo, na China. E lá é uma epidemia. E quando eu falo que a ideia do que o homem se tornaria o apêndice da máquina, nunca foi tão atual como nos dias de hoje. Essa frase que eu pontuei aqui com vocês, a gente lembra lá dos tempos modernos do Charlie Chaplin. Ou seja, a ideia de homem e máquina praticamente se tornar uma relação única, muito ligado. Então, esse aqui foi o primeiro encontro, a primeira aula sobre essa pós-modernidade aí que é um termo que alguns ainda não, que alguns desconhecem e apenas têm apenas uma opinião, mas você viu que é um emaranhado de fatos históricos, de novas tecnologias, e assim é o processo da humanidade, o processo de progresso do homem, se é que às vezes chamam de progresso a partir do século XX, né? Então isso seria essa que é a primeira parte dessa aula aqui. Depois no fechamento aqui na segunda parte a gente vai dar uma conclusão final sobre isso que eu acabei de comentar com vocês aqui. Então depois vamos lá aqui a segunda parte aqui, final de conclusão.